Ataques criminosos. Ônibus são queimados em pelo menos 8 cidades do sul de Minas. Ações seriam comandadas por facção criminosa de São Paulo. De acordo com o depoimento do cobrador do ônibus, um dos bandidos falou para ele que eles não queriam dinheiro, queriam apenas colocar fogo no veículo e que a ordem tinha partido de uma facção criminosa. Operação Trem Fantasma. Suspeitos de fraudar compra de peças de veículos em Três Pontas, no sul de Minas, são indiciados por pelo menos 24 crimes. Nós oferecemos, então, denúncia criminal em face de 7 pessoas, dentre eles servidores públicos e empresários, pela prática dos crimes de organização criminosa, embaraço às investigações, peculato, fraude em licitação e fraude na execução de contratos. Ok? Um total de 24 crimes nesse primeiro momento. E no futebol tem os gols da rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta segunda-feira começa falando da série de ataques a ônibus em pelo menos 8 cidades do sul de Minas, em Belo Horizonte, em municípios do Triângulo Mineiro e também no interior de São Paulo. A maioria dos crimes foi de madrugada. Hoje à tarde, mais 2 coletivos foram queimados em Pouso Alegre e em Passos. As ações seriam comandadas por uma facção criminosa de São Paulo. Em Minas Gerais, pelo menos 30 ônibus foram atacados em 16 cidades. Prédios públicos também foram alvo dos bandidos. Foram pelo menos 16 ônibus danificados em 8 cidades do sul de Minas. Em todos os casos, a polícia acredita que os veículos tenham sido alvos de uma ação coordenada por uma facção criminosa do estado de São Paulo, com ramificações dentro e fora dos presídios no estado de Minas Gerais. A suspeita é que realmente teria partido de uma facção criminosa. Contudo, tem-se investigação acima disso aí para poder termos essa confirmação, né? Ontem nós recebemos alguns áudios nesse sentido de possibilidades de ataque em algumas cidades aqui em Minas Gerais. O primeiro ataque registrado na região aconteceu por volta de 4h30 da tarde no bairro Novo Horizonte, em Itajubá. Segundo as vítimas, o motorista e o cobrador do ônibus, 4 homens, sendo 2 deles armados, entraram no veículo carregando 2 galões com o que parecia ser álcool. Eles derramaram o líquido por todo o ônibus, mas não conseguiram atear fogo. Ainda consta no boletim de ocorrência que um dos criminosos entregou ao motorista uma carta que teria sido assinada por membros de uma facção criminosa. O texto diz que, a partir desta data, a facção vai tocar o terror na cidade e que tal ação seria uma represália contra o governo devido às más condições e às opressões que os detentos vêm sofrendo no presídio de Itajubá e em outras unidades do estado. A gente só tem informações que correm pelas redes sociais, né? Contudo, somente a investigação para poder falar o que realmente está acontecendo. Em Pouso Alegre, já no início da noite, 3 homens abordaram um ônibus no bairro Jardim Redentor. Eles deram ordem para que todos os passageiros descessem e, em seguida, jogaram combustível e atearam fogo em 2 poltronas. Após a ação, a dupla fugiu e moradores com baldes de água conseguiram impedir que o fogo se alastrasse. De acordo com o depoimento do cobrador do ônibus, um dos bandidos falou para ele que eles não queriam dinheiro, queriam apenas colocar fogo no veículo e que a ordem tinha partido de uma facção criminosa. Testemunhas reconheceram os envolvidos e 2 deles foram presos pouco depois. A noite de ataques continuou em Alfenas, onde 2 ônibus foram queimados no Jardim São Carlos e Jardim Alvorada.
12 bombeiros militares trabalharam na contenção das chamas e cerca de 10 mil litros de água foram utilizados para apagar o fogo. Algumas horas depois, a Polícia Militar apreendeu 3 menores e prendeu um maior, todos suspeitos de terem participado das ações criminosas. Eles tinham queimaduras pelo corpo e um deles foi internado em estado grave com queimaduras de 3º grau. Em Varginha, um ônibus foi incendiado no bairro Carvalhos. Olha, gente, colocaram fogo no ônibus da Autotrans aqui no bairro dos Carvalho. Agora pela manhã, o que a gente encontra aqui são apenas as marcas do incêndio no chão e também um cheiro muito forte de queimado. O ônibus já foi retirado daqui nas primeiras horas do dia, mas ele estava completamente destruído. Ele foi destruído pelas chamas. Nós estamos na principal avenida do bairro Carvalhos e conseguir uma entrevista com algum morador daqui é algo muito difícil. Nós conversamos com 12 pessoas, 12 moradores, e nenhum deles quis gravar alguma coisa. A sensação aqui é de medo. O que esses moradores nos contaram é que foi por volta de 9 da noite que tudo aconteceu. O ônibus seguia nesse sentido aqui, no sentido bairro-centro, quando, ao parar neste ponto, o veículo foi abordado por 3 suspeitos, todos encapuzados. Eles entraram e ordenaram que todos descessem imediatamente. Dentro do ônibus estava o motorista, não havia cobrador, e mais 6 passageiros. Assim que todos eles deixaram o veículo, os criminosos então atearam fogo. Em Poços de Caldas, a polícia registrou 3 incêndios. 2 ônibus foram queimados, um no bairro São José e outro no bairro Jardim Kennedy. Acabaram de pôr fogo aqui no busão. No bairro Vila Tone, um galpão de uma empresa de reciclagem também pegou fogo. Além dos bombeiros, brigadistas de 2 empresas da cidade e um caminhão-pipa do Departamento Municipal de Água e Esgoto auxiliaram na contenção das chamas. Na cidade de Guaxupé, foram 6 ônibus incendiados. Todos estavam na garagem da empresa que presta serviços de transporte coletivo no município. Esse último aqui que a gente não tinha visão lá do outro lado, pode ver que ele está acabando, está pegando fogo ainda bastante. Olha, os outros lá, os bombeiros conseguiram controlar. Outros ônibus, inclusive alguns escolares, foram retirados da garagem durante o incêndio e não foram danificados. Eles vão tentar derrubar o portão para tirar os 4 ônibus que aqui estão. Aí, já estão empurrando, Aí, estourou, pronto. Aí eles vão tirar o ônibus aqui. Também foram registrados mais ataques a ônibus em Monte Santo de Minas e Passos. Ainda em Passos, houve registros de disparos contra prédios públicos. Segundo a polícia, por volta de 7 da noite, cerca de 10 tiros foram disparados na direção de um antigo prédio da PM. Mais tarde, já perto das 10 da noite, 2 homens passaram em uma moto atirando contra o presídio da cidade. Em Brasópolis e Virgínia, viaturas da Polícia Militar foram incendiadas. Em Cruzília, houve registro de tiros contra o prédio da delegacia. Segundo a polícia, 3 ônibus foram incendiados em Uberaba e outros 3 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte, também há registro de 3 veículos do transporte público que foram alvo dos criminosos. A população pode ficar tranquila, né? A normalidade ela deve continuar e nós estamos aí contando, inclusive, com a participação da comunidade, de toda a população, no sentido de estar denunciando pessoas suspeitas ou até mesmo suspeição no momento ali da prática, está ligando aí o 190 ou fazendo denúncia no telefone 181 para a gente poder tomar as providências. Por causa destes ataques, daqui a pouco, às 8 horas da noite, a empresa Trectur, responsável pelo transporte público em Três Corações, no sul de Minas, disse que vai recolher para
para a garagem todos os ônibus. Os veículos só voltarão a funcionar no começo da manhã. A empresa informou que a decisão é uma medida de segurança para os funcionários e passageiros e pode ser seguida por outras empresas de outras cidades do interior também. As imagens que a gente viu na reportagem são imagens dos ataques que aconteceram durante a madrugada. Essas imagens que você vê agora são imagens recentes de agora à tarde e ocorreram nas cidades de Pouso Alegre e Passos, também no sul-sudoeste de Minas. A cobertura completa sobre esses ataques criminosos a ônibus você confere logo mais às 9h45 da noite no Jornal da Record. Em Varginha, uma costureira foi presa por engano depois de ter o nome confundido com uma mulher que já estava presa. Maria Aparecida da Silva ficou mais de 24 horas no presídio até a confusão ser desfeita. Essa mulher se chama Maria Aparecida da Silva, um nome bastante comum e que foi motivo de muita confusão. Quando eu era mais nova, não gostava. Eu falava para minha mãe, por que a senhora pôs esse nome? Por que a senhora pôs esse nome? Mais simplicidade, talvez, né? A costureira de 55 anos, que prefere não mostrar o rosto, foi presa no lugar desta outra mulher. As duas têm o mesmo nome e nasceram no mesmo ano. Eu não esperava, por quê? Isso daí, eu já estava assim, ciente assim, do assunto, né? Estava com a consciência tranquila, não era eu e tal. Maria Aparecida conta que por volta das 9 horas da manhã, investigadores da Polícia Civil estiveram na casa dela e apresentaram um mandado de prisão por tráfico de drogas. Eu vi o carro da polícia, encostou na minha porta, tinha as duas moças detetives, o rapaz detetive, eles desceram e eu fui ver o que era, né? E o rapaz disse que estava com mandado de prisão. A costureira tentou explicar que se tratava de um homônimo, uma coincidência de nomes, mas não adiantou. Fiquei muito nervosa na hora, comecei a tremer demais, gaguejar, não conseguia falar. A Maria Aparecida foi trazida aqui para a delegacia. Ela conta que ficou no local de 11 da manhã até às 7 horas da noite. A costureira afirma que durante este período, o advogado dela conseguiu provar que se tratava de um engano. Mas antes de ser liberada, a mulher ainda foi levada para o presídio de Varginha, onde passou mais 24 horas até que fosse finalmente libertada. No momento que eu entrei na cela, você dá uma pensadinha para ver se aquilo é real, né? Não dá para acreditar. Não. A costureira afirma que conheceu Maria Aparecida, com quem ela foi confundida. As duas ficaram na mesma cela. A vítima do engano ainda conta que a Maria Aparecida, que a polícia procurava, já está presa há 10 meses. Conversei com ela, perguntei coisas para ela, né, da vida dela. Entendeu? E por incrível que pareça, essa não foi a primeira vez que as duas foram confundidas. Em 2013, a costureira recebeu uma intimação para prestar esclarecimento no Fórum de Varginha. Documento que deveria ser entregue para outra Maria Aparecida. Eu estava em casa, o oficial de justiça chegou com uma intimação, me deu aquela intimação. Toda essa confusão deu maior prejuízo para dona Maria Aparecida. Ela teve que pegar um empréstimo para pagar o advogado. Eu fiz empréstimo agora. Por quê? Tem 2 advogados para me pagar. Diante de tanta injustiça, ela avisa que vai processar o Estado. Já está aberto um processo, já está em andamento. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que houve uma falha, não diga, e que será instaurado um procedimento interno para apurar o caso. Enganos, é claro que acontecem, todo mundo está sujeito a cometer enganos na vida pessoal, na vida profissional. O que é inaceitável é um engano dessa natureza que coloca numa cela com outras detentas uma pessoa que nunca cometeu um crime na vida, perdurar por mais de 24 horas por causa do elefante que é a burocracia do Estado que a gente vive. Isso é que é revoltante. O ter acontecido engano, a pessoa ser intimada para prestar esclarecimentos ou ela ser conduzida por um policial, principalmente se isso for feito de forma educada, para a delegacia, e lá na delegacia, mesmo que demore algumas horas, ser apurado que houve um engano, tudo bem, vai acontecer. Para isso, o advogado esteve lá e provou que havia essa divergência, especialmente nos documentos, porque a pessoa pode ter nome igual, mas o número dos documentos e a filiação vai ser diferente. Para isso, a gente tem a filiação na identidade e nos documentos que a gente porta. Mas isso perdurar por mais 24 horas, colocando uma pessoa dessa em risco,
porque o Estado é grosseiramente burocrático, isso é realmente inaceitável. Dona Maria Aparecida tem que processar mesmo, tomara que ela consiga ganhar um bom dinheiro às custas desse Estado mal administrado que a gente vive. Uma freira de 87 anos morreu e outras 4 ficaram feridas em um acidente na BR-135, próximo a Montes Claros. Elas estavam em um carro que foi atingido por uma carreta. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 20 na BR-135, que liga Montes Claros a Bocaiúva, aqui no norte do estado. As 5 freiras estavam em um carro que foi atingido por uma carreta. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo em que elas estavam foi atingido na lateral, quando fazia uma conversão na pista. A madre Maria Angélica Eucaristia, de 87 anos, estava no banco da frente e morreu na hora. A motorista e outras 3 passageiras ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Santa Casa, daqui de Montes Claros. As freiras são internas do convento Carmelo Maria Mãe da Igreja Paulo VI de Montes Claros. Durante o resgate, a pista ficou interditada nos 2 sentidos da rodovia. O motorista da carreta não ficou ferido. O corpo de Madre Angélica está sendo velado desde ontem na igreja que fica no bairro Monte Carmelo. Pela manhã, Dom José Alberto, arcebispo aqui de Montes Claros, celebrou uma missa em memória da madre. Veja esse momento nesse vídeo, feito pelos fiéis. A realidade dos judeus que procuravam guardar o sábado como dia santificado. Lembrai o sábado justamente dia do Senhor. Em nota, a Arquidiocese de Montes Claros informou que o corpo de Madre Angélica será sepultado nesta tarde no cemitério do bairro. Segundo o Hospital Santa Casa, 2 das vítimas já tiveram alta. Seguem internadas ainda a Eleni Ferreira da Silva, de 44 anos, ela está estável, e a motorista Juliana Marília Colli, de 45 anos, que estava presa às ferragens. O estado de saúde dela também é estável. Ainda no sábado, o motorista da carreta esteve na delegacia de plantão prestando depoimento. Uma perícia foi feita também no local e a Polícia Civil agora vai investigar as causas do acidente. Agora você vai ver o flagrante de pessoas saqueando o combustível de um caminhão. Minutos antes, o veículo havia tombado na BR-116 em Fervedouro, na Zona da Mata. Em meio à falta de combustíveis em postos de cidades aqui da região, algumas pessoas aproveitaram para furtar diesel de um caminhão. Foi pouco tempo depois desse veículo se envolver num acidente no sábado em Fervedouro, aqui na Zona da Mata. O caminhão estava carregado com móveis e teve toda a carga saqueada. Ele saiu da pista e bateu num barranco. A cabine do veículo ficou destruída e parte da carroceria foi arrancada. Alguns homens aparecem nas imagens furtando todo o combustível do caminhão. Eles usaram galões e uma mangueira para retirar o produto. O pessoal fez até fila. A informação que temos é de que o caminhoneiro sofreu alguns ferimentos e foi levado para um hospital em Carangola. Essas mesmas pessoas que a gente viu aí saqueando o caminhão, saqueando o combustível do caminhão, vão reclamar amanhã dos políticos corruptos que esse país tem, das pessoas que são corruptas, enfim, como se o que elas estivessem fazendo não fosse uma triste demonstração de corrupção, e que é pior, contra uma pessoa, no caso o motorista do caminhão, absolutamente indefeso. Então é uma atitude tão covarde, tão criminosa, quanto qualquer outro roubo que a gente vê por aí. Certamente as imagens vão ajudar a polícia a chegar nessas pessoas. 7 pessoas suspeitas de fraudar a compra de peças e serviços na Prefeitura de Três Pontas, no sul de Minas, foram indiciadas pelo Ministério Público. Elas foram presas no último dia 15 de maio, durante a Operação Trem Fantasma, que nós mostramos aqui no Mais Notícias. Os acusados devem responder por pelo menos 24 crimes. Depois de 20 dias analisando documentos e interrogando dezenas de pessoas, o Ministério Público decidiu denunciar criminalmente 7 pessoas que foram presas na Operação Trem Fantasma. Nós oferecemos, então, denúncia criminal em face de 7 pessoas, dentre eles servidores públicos e empresários, pela prática dos crimes de organização criminosa, embaraço às investigações, peculato, fraude em licitação e fraude na execução de contratos, ok? Um total de 24 crimes nesse primeiro momento. Os promotores não têm dúvidas do envolvimento dos acusados no esquema. A ação penal oferecida pelo Ministério Público, ela acontece quando nós já temos indícios robustos, né, da autoria dos crimes e da materialidade delitiva. Então, quando os investigados alcançam a condição de réus num processo penal,
formalmente eles foram acusados, né, do cometimento desses crimes, e nós temos um conjunto probatório robusto, que, evidentemente, tem que ser submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, né, eles terão o direito de ampla defesa para se pronunciarem sobre esses fatos. 5 dos acusados foram presos no dia 15 de maio. Todos são funcionários da Prefeitura, entre eles o secretário de Fazenda, Roberto Barroso de Andrade, o secretário de Transportes e Obras, José Geleno Filho, o subsecretário de Indústria e Comércio, Ralph Funchal, e 2 servidores municipais. Essas prisões, elas foram solicitadas, requeridas pelo Ministério Público e deferidas pelo Poder Judiciário apenas e tão somente porque havia risco real, né, de dano à ordem pública e de prejuízo aí à instrução processual. Segundo o promotor, essa organização criminosa teria desviado cerca de R$1,5 milhão de reais. De acordo com o promotor, o esquema teria começado em 2017. No mesmo ano, foi feita uma mudança no procedimento de solicitação de peças e serviços. A partir daí, apenas uma pessoa ficou responsável por pedir e receber peças de veículos. Maliciosamente foi abolido um procedimento existente no pedido de peças e no pedido de serviços, exatamente para evitar esse tipo de fraude. Isso consistiu em abolir a formalidade de pedido, carimbo e assinatura das peças ou dos serviços pelos mecânicos, concentrando todos esses pedidos na mão de um só servidor, que fazia, então, a partir de pedidos verbais ou de pedidos escritos sem nenhuma formalidade, os pedidos das peças e dos serviços que, na verdade, não eram entregues ou não eram realizados. E daí exatamente surgia o desvio do dinheiro público, peculato, que ia para o bolso do empresário, posteriormente dividido no âmbito da organização criminosa. Este servidor, que fazia parte do esquema, não teve o nome divulgado. Ele e o empresário da cidade foram presos durante as investigações. Ao todo, 7 pessoas estavam presas, mas uma delas vai responder em liberdade. Ela não teve o nome divulgado. A suspeita é de que o esquema possa ter se alastrado por outras secretarias da prefeitura. Nós tivemos que correr com uma parte da denúncia para não extrapolar o prazo relativo aos réus presos, mas as investigações continuam, com suspeita de que, de fato, o esquema tenha se espalhado para outras secretarias. Na noite anterior à operação, no mês passado, um incêndio destruiu parte do antigo prédio da Secretaria da Fazenda. As investigações estão sendo feitas pela Polícia Civil, mas o Ministério Público já informou que foi uma ação criminosa. 5 dias após a operação, a comandante da guarda, Leonara Regina Naves, de 41 anos, foi presa suspeita de coagir testemunhas no caso que apura o incêndio. A Polícia Civil ainda não concluiu as investigações. Tudo isso resultou na renúncia do prefeito de Três Pontas, Luiz Roberto Laurindo. O ex-chefe do executivo alegou que ele e a família estavam sendo vítimas de perseguição política. As investigações continuam e o Ministério Público passa a analisar agora se houve também fraude no combustível. Seja para apurar o mesmo esquema em outras secretarias, seja também, por exemplo, para apurar a questão envolvendo o fornecimento de combustíveis. A nossa reportagem vai continuar acompanhando essa história, especialmente em relação ao incêndio criminoso. Vamos continuar em cima e vamos trazer essa informação aqui especialmente para a população de Três Pontas. 2 homens foram presos por adulteração de chassi em uma oficina em Varginha. Há 2 anos, a Polícia Civil já havia descoberto um outro desmanche clandestino no mesmo local. Segundo a Polícia Civil, no local funcionava um desmanche clandestino. 2 homens foram flagrados adulterando o chassi de uma van que havia sido furtada. Um dos conduzidos, ele estava exatamente mexendo na van na hora da abordagem, né? Uma equipe entrou pelos fundos e uma ficou na frente. E aí não teve como, com o material, as ferramentas todas próprias para isso. O local foi alvo de outras investigações. Por isso, foi preciso muito cuidado por parte dos policiais para fazer o flagrante. A polícia, então, veio até aqui. Uma equipe ficou bem aqui na porta. A outra acessou o local pelos fundos. Segundo o boletim de ocorrência, neste momento, os policiais flagraram Giovanni Ribeiro, de 43 anos, no interior da oficina. Ele estava adulterando o chassi da van que havia sido furtada em São Paulo.
Essa investigação de desmanche ela é permanente aqui em Varginha. Então conseguiu trocar as informações e localizar esse veículo que foi furtado em São Paulo, né? De acordo com o delegado, Giovanni é funcionário da Autopeças. Enquanto a polícia vistoriava o local, um outro homem chegou em um furgão e estacionou próximo da porta. Os policiais suspeitaram da presença do rapaz e fizeram uma abordagem. Túlio Henrique Silvério de Moraes, de 28 anos, é quem teria encomendado o serviço. O segundo conduzido ele apareceu minutos depois, levando tinta e aí pela análise de sistema também a gente conseguiu perceber que ele era o dono da van, o destinatário final, né? E ele estava participando também ali da adulteração. Túlio e Giovanni foram presos e levados para a delegacia. Aqui na delegacia eles permaneceram em silêncio, por orientação do advogado, né? Há 2 anos, a Polícia Civil fez uma operação no local. Na época, foram descobertos compartimentos secretos e paredes falsas, onde os veículos desmanchados eram escondidos. Na ocasião, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil já cumpriu algumas buscas lá e sempre encontra, e por isso a investigação permanente que existe ali. Os 2 suspeitos foram levados para o presídio de Varginha e devem responder pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor e podem pegar de 3 a 6 anos de prisão. Eles são daqui sem passagem ainda por esse tipo de crime, mas ontem foi feito o flagrante e agora eles permanecem presos. O que acontece daqui para frente? Agora a gente termina as investigações, talvez desmembre numa investigação paralela em relação a isso, encerra o inquérito em no máximo 10 dias e encaminha para a Justiça. Você acompanha agora um giro de notícias por outras regiões do estado. Um homem morreu depois de atear fogo na casa em que vivia com a família no bairro Tibere, em Uberlândia. Segundo testemunhas, tudo começou depois de uma briga de casal. Imagens feitas por um celular mostraram a altura em que as chamas chegaram. A polícia vai investigar o caso. A perícia esteve no local. De Uberlândia, Maria Clara Barros. 3 homens foram presos com armas e drogas em Lagoa Santa, na região metropolitana. De acordo com a polícia, o trio estava fortemente armado. Com eles foram encontradas 2 submetralhadoras e uma pistola 9mm, além de grande quantidade de drogas. De acordo com a PM, as armas eram usadas por gangues envolvidas no tráfico. De Belo Horizonte, Maiara Folco. A Prefeitura de Juiz de Fora contabilizou os prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros. Os números foram divulgados hoje à tarde. O levantamento feito pela Prefeitura revelou que a paralisação de caminhoneiros causou impactos negativos às 23 secretarias. 45 mil alunos da rede municipal foram prejudicados com a suspensão das aulas e dificuldade de abastecimento de produtos para a merenda escolar. As aulas já foram retomadas. Na saúde, 2.500 doses de vacinas deixaram de ser aplicadas e 1.880 consultas vão ser remarcadas. O desabastecimento de remédios e produtos preocupa. O município fornece, por exemplo, 350 mil fraldas por mês e não há previsão de quando a entrega vai ser normalizada. A questão da fralda geriátrica não só foi o transporte, mas eles também, a fábrica de fraldas está sendo impactada por falta de matéria-prima. Então ela já nos comunicou que vai atrasar, que ela não pode nos entregar por falta de matéria-prima. Uma medida provisória que garante o desconto no preço do diesel também pode trazer prejuízos à saúde. Essa MP 839 é onde tira recursos de várias áreas do governo para compensar os subsídios ao diesel. E para nós ela vai ser impactante na educação permanente, nas residências médicas, para nós é muito importante, na saúde mental, mais médicos.
Isso nós ainda não sabemos o tamanho do impacto, mas nos deixa muito apreensivos, porque tirar recursos da saúde sempre nos deixa apreensivos. A falta de alimentos frescos como legumes e hortaliças causou impactos nas feiras livres e nos supermercados. A economia do município também foi prejudicada. A Secretaria de Fazenda calcula uma perda de 5 milhões de reais com a redução do repasse do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pelo governo de Minas, e da arrecadação do ISS, Imposto sobre Serviços. Como houve uma queda nessa arrecadação total e tem uma queda que vai dar projeção até o final do ano, isso vai impactar no repasse do município, que deve ser de em torno de 5 milhões, conforme apurado pela FIENG. O ISS é o Imposto sobre Serviço, que é arrecadado pelo próprio município. Esse tem um impacto imediato, porque são serviços que foram deixados de ser prestados e certamente não irão ser repostos. Por exemplo, pedágio e transporte público. 3 decisões foram consideradas estratégicas pela Prefeitura para que Juiz de Fora não sofresse ainda mais os impactos com a paralisação dos caminhoneiros. A criação do Comitê Especial para a Crise, que envolveu representantes de todas as secretarias prejudicadas, o decreto de situação de emergência e a organização de 3 comboios envolvendo 150 veículos que foram escoltados buscar combustíveis, gás de cozinha e outros insumos. O abastecimento nos postos começou a ser normalizado no meio da semana passada. A gente tem aí a perspectiva de pelo menos 7 a 10 dias ainda, principalmente na questão do combustível. As outras questões são ponto a ponto, porque depende também de matéria-prima nas indústrias para que a gente possa ter realizado todos esse retorno ao normal. Os impactos para o transporte coletivo foram reduzidos com a mudança de horários dos ônibus. O impacto foi a queda de demanda, observado também pela questão da falta do combustível. Então a gente tinha que racionalizar e equilibrar o uso do combustível com a oferta do transporte coletivo para que não faltasse em momento nenhum. A greve acabou, mas o trabalho do PROCON de fiscalização de preços abusivos vai continuar. Desde o dia 28 de maio, mais de 290 denúncias sobre práticas abusivas de consumo de combustível foram recebidas e apuradas. O PROCON continua atuando no mercado para poder verificar a questão do preço, Foi dado o desconto nos impostos através do governo federal e nós vamos continuar monitorando o mercado para ver se ele efetivamente está chegando para o consumidor. São Lourenço, no sul de Minas, é conhecida nacionalmente pela tradição dos doces. Nesse fim de semana, produtores da região fizeram o 2º Festival Mineiro de Doces. A tradição de produzir o bom e velho doce, seja ele em potes ou peças, faz de São Lourenço uma das cidades mais conhecidas desse ramo em Minas Gerais. A 2ª edição do Doces Minas, evento realizado pelos produtores de doces da cidade e região, é a prova disso. Durante 3 dias de evento, moradores e turistas puderam saborear as delícias do sul do estado. O Doce Minas ele veio fruto da união dos fabricantes de doce que nós temos aqui na nossa região. São Lourenço é uma das cidades que tem mais fábricas de doce juntas na mesma cidade. Então, por que não usar o doce como uma das âncoras para atrair a atenção dos turistas que estão procurando algum lugar interessante para ir? Divididos em 11 estandes, os produtores puderam apresentar e vender os mais variados tipos de doces. O que tá achando do doce? Bom demais, né? Já experimentou muito? Não, primeiro que eu experimentei, mas é bem diferente. Doce de leite com brigadeiro, gostei bastante. Nós encontramos aqui também doces gourmet. Eu vou falar com a Vânia para ela me explicar. Vânia, como é que é essa história de doce gourmet? São doces diferenciados. É uma mistura inusitada. Você já imaginou comendo uma geleia de pimentão? Nunca na vida. Uma geleia de cebola? Menos ainda. Uma geleia de alho negro? Nossa, não, de jeito nenhum. Então eu faço essas misturas. Então, assim, é kiwi com cachaça, banana rum, café com chocolate. E para quem prefere algo menos calórico e mais saudável, tem doce orgânico e sem açúcar. Tem procurado muito, porque é um produto saudável, né? Hoje em dia as pessoas estão procurando coisas saudáveis para comer, né? Não traz nenhuma mal para a saúde, né? A arte também esteve presente no festival. Guruba é um artista da cidade. Fiel às tradições indígenas que herdou de familiares bem distantes, ele foi o responsável por construir os estandes, que foram feitos de bambu.
Para mim não foi difícil porque eu nasci no meio do bambuzal, do canavial, que meu pai trabalhava com isso desde criança. Eu nunca tinha feito exatamente isso, mas com o projeto do Alexandre, ele me deu o desenho, tudo, e eu executei segundo o que ele... Mas foi uma novidade para mim também. Mas o que chamou a atenção do público foi essa goiabada gigante aí. Maravilhosa, grande, olha, eu tô abismada de ver isso aí. Trem bom e pesado igual esse, só tiver um queijinho para acompanhar. Feita com mais de 500 quilos de polpa de goiaba, a peça teve um peso final de 250 quilos. O doce foi cortado e distribuído aos visitantes, que se deliciaram. Aprovadíssima, que se repita o ano que vem, que tá maravilhosa, parabéns. E se tá bom para o público, o comerciante é quem fica mais satisfeito. A gente ficou com muito medo com essa crise toda que teve, né, de não vir ninguém. Mas surpreendeu porque as pessoas vieram e participaram, estão participando, então valeu a pena sim. O assunto agora é saúde. Um estudo do Ministério da Saúde aponta que o número de fumantes caiu nas capitais brasileiras. De acordo com o levantamento, a queda é de cerca de 10%. Os homens ainda são os que mais fumam. Quem fuma sabe dos males que esse tipo de hábito pode trazer. E deixar esse vício é um desafio para muita gente. Tentei diversas vezes. O vício químico, o hábito de acender cigarro... É terrível, é desespero. O paciente que quer parar de fumar, ele tem que procurar assistência do especialista para poder ter, primeiro, o diagnóstico, né, de qual tipo de dependência ele tem. Se é uma dependência puramente química, se tem dependência psicológica e química associada e se ele realmente tem o grau de doença pulmonar já comprometida. Eldeir fumou por 18 anos e há 8 largou o cigarro. Segundo ele, tomar a decisão de nunca mais colocar um cigarro na boca não foi fácil. É uma luta constante. Até hoje ainda sinto vontade de fumar em alguns momentos. A exemplo do Eldeir, muita gente também vem vencendo o vício contra o tabagismo. Um estudo do Ministério da Saúde mostra que a proporção de fumantes diminuiu mais de 10% nas capitais. O estudo também mostra que o hábito de fumar ainda é maior entre os homens, mais de 13%, contra quase 8% de mulheres que fumam. Vem comprometendo toda a saúde pública mundial, principalmente no Brasil. Existe essa conscientização cada vez maior de que ele causa vários tipos de doença. A população mundial tem sofrido cada vez mais com os desvios na coluna. Especialistas dizem que a culpa é da má postura, principalmente ao usar celulares e computadores. Os problemas de postura da Emily causavam fortes dores nas costas. Não tem explicação, é terrível. Ela tem escoliose, um desvio lateral na coluna que está cada vez mais comum entre jovens e adolescentes. Em muitos pacientes, as causas estão diretamente ligadas ao uso do celular e do computador de maneira errada. Tanto da região do crânio até o bumbum, ela tem que ser uma linha reta. Quando a gente tem desvios laterais dessa coluna, é o que é chamado de escoliose. No corpo, um único problema na coluna pode aparecer de várias formas. Está ocorrendo o quê? Um aumento que a gente chama de hipercifose, que é um aumento da curvatura, principalmente da coluna torácica. Aí fica aquele ombro caído e o aumento da região torácica, que a gente conhece como corcunda. Na hora de mexer no celular, o ideal é procurar algum local para sentar. Deixar os 2 pés apoiados no chão, formando um ângulo de 90 graus com o joelho. É claro, a coluna também precisa estar apoiada. E um erro que muita gente costuma cometer, inclinando o tronco para poder mexer no celular. Mas o correto
é você levar o celular até o seu campo de visão. Além de cuidar da postura, é possível prevenir problemas mais sérios de outra forma, com musculação, fazendo exercícios que fortaleçam os músculos, principalmente os das costas. O exercício ele pode vir a fortalecer, deixar esse músculo mais resistente, ter uma tonicidade melhor. E isso, além da correção postural, gera-se um visual mais agradável até para a própria pessoa. A gente já começa falando da rodada do Campeonato Brasileiro. Letícia Reis já está comigo aqui para conversar sobre essa nona rodada, não é, Letícia? Nona rodada. E agora sim você feliz, né? Boa noite para você. Boa noite para você, Luiz. Boa noite a todos de casa. Pois é, estou muito feliz. A rodada foi ótima para o Palmeiras, para o Cruzeiro. E é do Cruzeiro que a gente começa falando, muito viu, bom. Luiz? O time celeste não jogou bem, mas fez o suficiente para vencer o Ceará em Fortaleza. O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo. Bruno Silva foi lançado e cruzou para Sassá, que aproveitou a oportunidade e balançou as redes. O Cruzeiro agora é o vice-líder do Brasileirão, com 16 pontos. Gol sem querer, por sinal, né? Ele está com uma perna, estou com a outra, esbarrou na outra. É o gol do aproveitador, né? Na hora que tem que marcar, vai do jeito Artilheiro trombador, né? Que a gente fala. Serginho Chulapa dos novos tempos. Mas ainda bem 3 pontos na conta, né? É, sempre bom. Eu vi hoje uma crônica que dizia que o Cruzeiro quer ser campeão por pontos corridos e não de saldo de gols. Isso é que é importante. Pois é, porque tem um dos piores ataques, né? Mas exatamente. O que ganha são os pontos na tabela, 3 aí somou, tá na vice-liderança. Agora, quem não está nada bem é o Atlético. Mesmo jogando em casa e com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, o Galo ficou apenas no empate contra a Chapecoense. Já são 3 jogos sem vitória no Brasileirão. Canteiros cruzou e o Wellington Paulista de cabeça mandou na trave. A Chape insistiu pelo alto. Canteiros achou Wellington Paulista outra vez. Ele desviou de cabeça e Leandro Pereira livre abriu o placar. Chapecoense 1-0. Só que a vantagem da Chape durou apenas 1 minuto. Roger Guedes errou o chute. A bola sobrou para Ricardo Oliveira, que deixou tudo igual, 1-1. A virada do Atlético não demorou. Casares cobrou escanteio. O árbitro viu um agarrão de Wellington Paulista em Gabriel e marcou pênalti. Fábio Santos bateu e colocou o Galo na frente. Minutos depois, Leandro Pereira levantou demais o pé e acertou Gabriel. Como ele já tinha um cartão amarelo, acabou recebendo o segundo e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o time de Chapecó foi à frente e buscou o empate. De falta, Arthur Caíque fez esse golaço, 2-2. Logo no início da segunda etapa, Thiago Largue mandou o time ao ataque. Tirou um zagueiro para colocar mais um atacante. E a pressão funcionou. Roger Guedes deixou novamente o Galo na frente. Atlético 3-2. Mas 4 minutos depois, Apodi aproveitou o cochilo da defesa alvinegra e lançou Arthur Caíque, que foi derrubado na área. Pênalti para Chapecoense. Wellington Paulista cobrou com categoria e empatou o jogo mais uma vez. Daí pra frente foi ataque contra defesa. No finalzinho do jogo, os jogadores do Galo chegaram a reclamar de um toque de mão depois desse chute de Casares. Mas foi só. Atlético 3, Chapecoense também 3. Um gol de escanteio, um gol de falta e um gol de pênalti. Infelizmente a gente não teve maturidade para evoluir nesse sentido. Mas eu continuo acreditando no grupo, acho que os jogadores entendem. Né? Eu tenho também a minha parcela nisso, que eu tenho que colaborar também para isso acontecer, como líder do grupo que sou. Então a gente vai melhorar nesse aspecto também, eu tenho certeza disso.
Muito bem, não foi pênalti. Foi pênalti. E o América, Letícia? O América fez o dever de casa e do jeito que torcedor gosta. O América voltou a vencer no Brasileirão e foi de virada contra o Atlético Paranaense na Independência. O Atlético Paranaense saiu na frente nesta cobrança de falta de Carleto aos 37 minutos. A vantagem do time de Curitiba durou apenas 2 minutos. Cruzamento de Judivan e Serginho empatou para o Coelho. No início do segundo tempo, Thiago Heleno dominou com estilo e carimbou a trave. Daí em diante, só deu América. De cabeça, aos 30 minutos, Serginho fez o gol da virada. E Ademir fechou a conta no finalzinho. América 3, Atlético Paranaense 1. Gostaria, sim, de ressaltar muito a capacidade do time de, mesmo saindo atrás, dentro de casa, de poder conquistar uma virada, uma vitória, na minha concepção, muito merecida. Em Salvador, o Grêmio venceu o Bahia por 2-0. Maicon perdeu o pênalti, mas aproveitou o rebote. 1-0. Na segunda etapa, Tassiano, ex-Boa Esporte, marcou o segundo para os gaúchos. Grêmio 2, Bahia 0. No Clássico Carioca, o Botafogo venceu o Vasco em São Januário. Logo no começo do jogo, o Chiesa aproveitou o cruzamento e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Igor Rabelo ampliou. Já na segunda etapa, Andrei chutou de longe um golaço e diminuiu. Botafogo 2, Vasco 1. Depois do jogo, o técnico do Vasco, Zé Ricardo, pediu demissão e ele não foi o único técnico demitido. Jorginho do Ceará e Guto Ferreira do Bahia também caíram na 9ª rodada. Pois é, e falando em cair, o último invicto do brasileiro foi embora, né? Pois é. O último invicto caiu, viu, Luiz? O Clássico Paulista, o Palmeiras tirou a invencibilidade do São Paulo. O tricolor abriu o placar com Marcos Guilherme. Mas no segundo tempo, Palmeiras reagiu e virou. William 2 vezes e Dudu marcaram para o Verdão. Com a vitória, o técnico Roger Machado ganhou um fôlego e a crise no Palestra Itália deu uma amenizada. Já o Flamengo venceu mais uma. Dessa vez o alvo foi o Corinthians. Com os 3 pontos, o rubro-negro ampliou a vantagem na liderança da competição. O Flamengo aproveitou a vantagem de estar no Maracanã para sufocar o Corinthians. Everton Ribeiro deixou Henrique Dourado na boa, mas o ceifador chutou para o alto. O Timão respondeu com Jadson, que arriscou da entrada da área, com perigo. O camisa 10 se machucou no lance e teve que ser substituído por Roger. No segundo tempo, o Corinthians seguiu resistindo à pressão do Flamengo. Até os 36 minutos, quando Lucas Paquetá chutou com estilo. Walter fez grande defesa, mas deu rebote. E Felipe Viseu não perdoou. 1-0. No fim, muita reclamação corintiana. O árbitro encerrou o jogo quando o time paulista ocupava a área do Flamengo. Em relação à arbitragem, só não é costumeiro a gente ver um árbitro apitar o final de um jogo dentro da grande área. No mais, eu acho que o Daronco fez uma excelente arbitragem. O placar foi mínimo, mas o suficiente para tornar o Flamengo cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou o atual campeão, né? Uma equipe que tem anos já trabalhando de uma mesma maneira, enfim, que a gente sabe reconhecer um padrão, que é uma equipe muito forte, e acho que a gente fez um excelente jogo. A gente pode dizer que a surpresa da rodada foi o jogo do Santos? Foi sim, Luiz. O Santos vinha desacreditado com 3 derrotas consecutivas. Isso. Mas ontem o atacante Rodrigo estava iluminado. Ele marcou 3 vezes na goleada do Peixe sobre o Vitória por 5-2. Rodrigo deu um show na Vila Belmiro, marcando 3 gols em menos de 10 minutos. O jogador com a qualidade do Rodrigo saiu ao limite, com certeza. E eu fico feliz em poder estar trabalhando e falar que um dia trabalhei com um jogador tão diferente como ele é, já que a gente sabe que ele vai chegar muito longe na sua carreira. Renato também colaborou com a goleada santista. O Vitória tentou uma reação com o Neilton. Num rápido contra-ataque, Gabigol marcou o 5º do Santos.
Apesar do desgaste de sua equipe, Ramon marcou um golaço, o segundo do Vitória. 5-2 para o Santos. O time paulista saiu da zona do rebaixamento e agora está em 15º lugar. A sequência de maus resultados vinha provocando a irritação dos torcedores. No final de semana, um protesto acabou em confronto com a polícia militar. Todos nós somos cobrados, mas em nenhum momento eu senti a diretoria abandonando a comissão técnica e os jogadores. Eles se mostraram preocupados com a situação, como nós, mas não nos abandonaram. E hoje tem o último jogo da 9ª rodada da Série A do Brasileirão. Paraná e Fluminense se enfrentam daqui a pouquinho, às 8 da noite, em Curitiba. E se o Fluminense ganhar, assume a vice-liderança. Tudo bem, não torcer para o Paraná. Bom, eu pelo menos. Letícia, vamos mudar de divisão. O Boa Esporte perdeu outra vez. Outra vez, Luiz. Em 8 jogos, já são 6 derrotas do time de Varginha. O Boa Esporte mostrou fragilidade na marcação do lado direito e acabou perdendo por 2-0 para o Paysandu. Os 2 gols da equipe paraense saíram no primeiro tempo. Cassiano apareceu livre na área e abriu o placar de cabeça. Já o segundo gol, de novo ele, Cassiano. O atacante mostrou oportunismo e girou rápido para fechar o marcador. Paysandu 2, Boa Esporte 0. Com a derrota, o Boa voltou para a lanterna da Série B. E pela Série C, os 2 times da Zona da Mata venceram. O Tombense jogou em casa e fez 3-2 no Cuiabá. Com o resultado, a equipe de Tombos chegou aos 14 pontos e assumiu a 2ª colocação na chave B. Já o Tupi venceu fora de casa. O time de Juiz de Fora fez 3-2 no Volta Redonda. O Tupi está com 8 pontos e segue na vice-lanterna da competição. Lembrando que os 4 primeiros do grupo passam para a próxima fase e os 2 últimos são rebaixados. Tudo bem, agora, sábado teve amistoso da Seleção Brasileira, foi sábado, foi, né? Foi ontem. Croácia ontem. Ontem. E, bom, você acha, na sua visão, o resultado de 2-1 sobre a Croácia, os comandados do Tite, eles responderam bem, corresponderam ao que se esperava? O Brasil está pronto para estrear na Copa do Mundo? Eu acho que o futebol apresentado ontem convenceu sim, viu, Luiz? Até porque a Croácia tem um time muito bom, jogadores importantes, o Rakitic, o Modric, o Lovren, que jogam no futebol europeu. Sim. Então a gente sabe que assim, há uma certa dificuldade. O resultado foi bom para o Brasil, mas melhor ainda pelo retorno do Neymar aos gramados. Ele marcou um golaço e provou que está recuperado. Uma felicidade muito grande de voltar a fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Fiquei hoje, faz 3 meses da cirurgia e eu sou grato a esses 2, né, o doutor e ao Rafa, né, por ter me acompanhado dia a dia. A gente sabe que não foi fácil, né, que não está sendo fácil, mas a gente está muito feliz com tudo isso, com tudo que vem acontecendo. Ele voltou acima do padrão normal. Ele é um ser humano. Ele voltou muito acima da expectativa, da minha expectativa, estou falando da minha. Esperava muito menos dele. Luiz, e olha que notícia boa. Agora a gente vai mudar de esporte e vamos falar do vôlei, tá? Atletas do vôlei de Varginha, que são alunas da Escola Estadual Domingos de Figueiredo, estão disputando o Mundial de Vôlei dos Jogos Esportivos na República Tcheca. As meninas venceram os 3 jogos que participaram e já se classificaram para as 8ª de final. O time de vôlei feminino de Varginha é o único representante brasileiro na modalidade, porque foi campeão dos Jogos Escolares. O adversário do Brasil nas 8ª ainda não foi definido e a próxima fase é mata-mata. Que legal, né? O vôlei brasileiro é sempre promissor, né? Sempre legal ver, tanto feminino quanto masculino, né? Exato, nós somos referências, né? Isso é importante. Eu acho muito bacana as meninas de Varginha seguirem aí essa carreira. Quem sabe, né? Sai um talento daqui. Muito bem. Boa noite para você. Boa noite para você também, Luiz. Para você que está em casa, boa noite. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã.